Graça e paz, irmãos. Sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus com essa querida e amada igreja. Gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, o Salmo de número 32. Iremos proceder com a leitura do verso 1 até o verso número 5. Sentados, porém, reverentemente, leamos a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Teu amor, Tua graça nas nossas vidas. Eis o Teu povo, a Tua igreja, a Tua palavra, e nós suplicamos iluminação sobre o texto, misericórdia e graça do Senhor na exposição, para que o Teu nome seja exaltado, Teu santo evangelho pregado, e a Tua igreja, a Tua noiva seja edificada. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A necessidade do perdão. Quão importante é para a igreja do Senhor Jesus crer e entender o qual o perdão é necessário. Ontem, após o seminário dos homens, assim, algumas pessoas conversaram comigo e interessante que ficou claro, ficou perceptível a dor, o peso de carregar algo por tanto tempo, simplesmente por não ter uma adequada compreensão do perdão de Deus. Que Deus é um Deus perdoador de pecado. E uma das coisas que acontece muitas vezes no meio do povo de Deus é que o pecado é confessado, Deus perdoa, mas a pessoa não se perdoa. E aí é complicado, porque quando Deus me perdoa e eu mesmo não me perdoo, o perdão de Deus não vai adiantar. E aí o fardo vai ser carregado e o peso é grande. O testemunho do salmista tem esse valor. Ele revela nosso Deus como glorioso, misericordioso e rico em perdoar. E mostra um terrível contraste, o caráter rebelde do homem. Assim, a bênção de todas as bênçãos do glorioso Evangelho, o perdão dos pecados nos é anunciado. Esse salmo é um salmo que já deu muita cura, muita alegria, muitas felicidades, a muitas consciências feridas, como surgindo das profundezas de uma consciência que foi ferida e que também foi curada. A consciência do rei Davi. É de fato um jorrar de êxtase, de alegria profunda, de um coração que já experimentou tanto o aspecto do pecado, como o fato de ter sido perdoado, e da alegria que isso trouxe ao coração. Assim, nós, embaixadores de Cristo, repetimos o chamado do profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E novamente, Atos capítulo 13,
35 e 39. Tornai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados, por intermédio deste, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. O Deus cuja natureza e propriedade é sempre ter misericórdia e perdoar, receba nossa humilde petição. E os adoradores de Deus repetem: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Para estimar corretamente o perdão, ele deve ser visto com clareza. Se nós não tivermos clareza da doutrina do perdão, o perdão será muito pouco valorizado, e a tendência é odiar e não perdoar. Ele não vai ser valorizado, a menos que seu valor seja pesado na balança da verdade. Não será procurado como algo importante de grande valor, até que exista um conhecimento adequado das misérias que o perdão evita, das feridas que o perdão cura, das alegrias que o perdão traz, da ira que o perdão extingue e do resgate que o perdão obtém. Neste texto, nós vamos ter 3 palavras empregadas: transgressão, pecado e iniquidade. Todas elas significam a mesma coisa, mas com uma associação diferente de ideias, sugestões sobre sua falta. Portanto, evidentemente, implica que o pecado precedeu. Não pode haver perdão sem que antes não tenha havido o pecado. Não pode haver remissão sem que antes o pecado tenha sido cometido. Assim chegamos a esta posição. O que a Bíblia diz? O pecado é a necessidade que exige sua intervenção. A partir do pecado, Deus intervém com o perdão. Que esse monstro do pecado seja agora enfrentado com ousadia do Espírito Santo. Que suas feições hediondas sejam minuciosamente examinadas nessa noite. Que ele seja despojado de sua máscara enganadora. Pois a Escritura declara: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas o que significa isso para mim e você? Precisamos entender o que foi o significado para Davi, que escreveu. Espera aí, perdoado de quê? Coberto por quê? De onde advém essa necessidade? Primeiro aspecto que nós podemos aprender com o texto, na narrativa davídica, é que é bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, porque Davi falou da grande bênção que existe para um homem e para uma mulher que conhece o perdão de Deus. A grande bênção para o homem pecador em conhecer o perdão de Deus. Esse pecado não será mais publicado, não será mais exposto, não será mais visto. Qual é a essência do pecado? O que constitui o seu caráter? Onde está a sua esfera de trabalho e qual a sua natureza distinta? Esses questionamentos, olhando à luz das Escrituras, nos levarão a perceber. Perceba o que as Escrituras declaram, em termos inteligíveis e incontestáveis. 1 João 3,4. O pecado é a transgressão da lei. A definição teológica de pecado, que o grego chama de hamartia, pecado é toda transgressão da lei de Deus. Essa é a definição de pecado teologicamente falando. A violação dos santos mandamentos do governo de Deus introduz o pecado do mundo. Não comereis do fruto dessa árvore. No dia em que comereis, certamente morrerás. E Eva comeu, e Adão também comeu. E aí o pecado entrou no mundo. Deus, como supremo do universo, fixa de modo tangível o seu governo. Ele estabeleceu leis, decretos, mandamentos que não podem ser quebrados.
Consequentemente, ele emite os seus mandamentos e estes, se são ultrajados, é porque o pecado aconteceu. O ultraje contra a lei de Deus é pecado. A quebra do mandamento de Deus é pecado. A quebra e a não obediência de suas leis é pecado. Sua essência é a desobediência da lei de Deus. Não foi assim os nossos primeiros pais? Desobedeceram a Deus e assim entrou o pecado no mundo. Essa essência aparece em enormidade terrível quando o objetivo da lei é visto. E qual é o objetivo da lei? É o nosso benefício, é o nosso bem-estar, é a nossa salvação. De modo que se torna hediondo e horrível a transgressão da lei de Deus, porque Deus não estabeleceu leis para nos prejudicar. Deus estabeleceu leis para o nosso benefício. Portanto, quem atenta contra uma lei que beneficia a si mesmo, está cometendo suicídio, está atentando contra si próprio. E é interessante como o pecado cega as pessoas, de modo que elas não conseguem ver, e acham que estão apenas interferindo com relação a Deus. Mas se você perceber todo o mandamento de Deus, até as leis cerimoniais que evidenciavam comida e bebida no Velho Testamento, você vai ver, à luz da ciência e da medicina, que elas não são estabelecidas por acaso. É Deus visando o bem-estar do seu povo. A saúde física também do seu povo. Essa sublimidade mostra brilhantemente que a origem da lei é divina. E se é divina, é boa. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Como um espelho reflete a excelência de Deus, seu ser glorioso, sua santidade, sua bondade, seu alto trono e sublime, sua majestade e pureza, e sua forma mais perfeita, adorável e perfeição. Qual abominável é então o princípio que odeia e que resiste às leis de Deus? Como nos diz Êxodo 34, 7. Deus, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Segue-se então que a necessidade de perdão é universal, pois o pecado exerce sua influência em todo o mundo, desde a queda. Ele agarra o filho de toda mãe e de todo pai, o neto de todo avô e de toda avó, de maneira vil. Seus assaltos são cruéis, e ele tem arrastado a humanidade de uma forma dura. Ele se move como o primeiro movimento da mente já no berço. Provérbios diz, a estutícia está ligada ao coração da criança. Ele começa a se mexer e cresce com o desenvolvimento humano do homem. Caminha lado a lado e o acompanha até o túmulo. Esse é o agir do pecado. Começa desde a tenra idade. Davi disse assim, eu nasci em pecado. E em pecado me concebeu minha mãe. E esse pecado tem acompanhado a raça humana. E ele permanece. Pode ser numa humilde choupana, ou no palácio mais luxuoso do mundo, não faz diferença. O pecado vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer o mesmo estrago. Não há mansão luxuosa, nem barraco humilde que ele não frequente. Não há período do dia ou da noite que ele não possa espremer, esmagar e torturar. É uma praga universal ao longo da vida, pois onde está o homem, cuja carreira é um desafio contínuo à lei de Deus, desde a queda no Éden, ali está o pecado. O pecado nos assedeia tenazmente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, até quando dormimos. É uma praga universal. Portanto, é necessário que o perdão de Deus exista. E essa necessidade, ela é mundial, não é apenas nossa, não é apenas minha, não é apenas sua. Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor nosso Deus é misericordioso. Ele não é só misericordioso, Ele é rico em perdoar. Por isso, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto.
O Senhor, quando fala do seu perdão, Ele diz: eu sou aquele que apago as vossas transgressões, e delas não me lembro mais. Agora perceba como o pecado é terrível na vida do homem. Deus diz: eu sou aquele que apago as vossas transgressões, e dela não me lembro mais. O salmista ainda diz: e lanço nas profundezas do oceano. A despeito de Deus fazer isso, quantas pessoas nós nos encontramos que carregam um fardo imenso que elas não podem levar. E quando você vai conversar com elas, elas dizem assim: pastor, Deus me perdoou. A minha família me perdoou. O problema sou eu, que não consigo me perdoar. Percebe o estrago que o pecado faz na mente e no coração do ser humano? Deus o perdoa, mas o reflexo e a consequência do pecado cometido, ele tem o perdão de Deus, e Deus é quem perdoa e que salva. Não deveria estar resolvido o problema? Mas quando nós não nos perdoamos, esse fardo continua sendo carregado, até que ele seja de fato lançado aos pés de Cristo. Porque como Deus pode me perdoar e eu mesmo não me perdoar? Se eu não transgredi minha lei, eu transgredi a lei de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Daniel, no capítulo 9, verso 9, ele diz: o que então a bem-aventurança do perdão pertence ao pecador. A remissão das penalidades, a obliteração da culpa incorrida, a retirada do justo castigo, o apagamento da escrita acusadora. Jesus riscou, diz Paulo, a cédula de dívida que era contra nós. Havia uma promissória, tinha um boleto para ser pago. Estava escrito lá com o meu e o seu nome: condenado ao inferno. Morte eterna, juízo e justiça de Deus, sumário, pecou, tem que morrer, mas por causa de Cristo, que morreu no nosso lugar. A necessidade do perdão foi estabelecida, o justo pelos injustos. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Você entende isso? Jesus não esperou que eu e você nos consertássemos, mudássemos de vida, nascêssemos de novo. Ele morreu por nós enquanto nós éramos ainda pecadores. Então nós não temos mais direito de não nos perdoar a nós mesmos. Porque se Cristo tivesse aguardado: eu vou esperar que eles se consertem, que eles se endireitem, que eles comecem a andar no caminho, eu vou morrer por ele. Mas o amor de Deus foi demonstrado enquanto eu e você ainda éramos pecadores, o justo pelos injustos. O profeta Isaías vai dizer: ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós estávamos andando errante como ovelhas para o matadouro, mas ele nos livrou da condenação, da morte e do inferno. O enterro de toda ofensa, o esquecimento, a satisfação da lei, o cancelamento da dívida, o livrar-se da espada da justiça, o abrandamento da ira. Davi sabia como era ser um pecador. Ele disse: eu pequei, e iniquidade me concebeu minha mãe. Ele conhecia a seriedade do pecado. E como é bom ser verdadeiramente perdoado. Por um instante, pare para pensar. Eu e você aqui nessa noite, com um acúmulo de todos os pecados que cometemos desde que saímos do ventre da nossa mãe, sabendo que dentro de alguns instantes iríamos enfrentar o juiz de toda a terra, o Deus justo, que não pode contemplar o pecado. Por um instante, imagine se você comparecendo diante de Deus, carregando todo o fardo de um pecado de uma vida e sem nenhuma justificativa. Quando a gente começa a pensar nisso, a nossa vida de santidade melhora. A nossa vida de comunhão com Deus melhora.
Nós nos tornamos homens e mulheres de Deus porque nós não nos entregamos, não nos vendemos ao pecado de qualquer maneira. Há uma resistência. E a palavra de Deus diz: na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Caim, disse Deus, eis que o pecado jaz à sua porta. O teu desejo será contra ti, mas compete a ti dominá-lo. Na nova vida em Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, quando o pecado bate à nossa porta, a gente não pode abrir de maneira natural e fácil. A nova vida em Cristo demanda uma resistência, uma luta. E essa resistência e essa luta tem que ser até o sangue. Se nós entendemos o valor da preciosidade do sangue de Cristo derramado na cruz por nós. A necessidade do perdão operado por Deus. Davi conhecia a seriedade do pecado. E ele também experimentou como é bom ser perdoado. Por isso, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Porque o significado da palavra diabo é acusador. Então imagine-se, você comparecendo diante de Deus, e o diabo, o acusador, como promotor, abrindo um livro da história da sua vida, e começando a dizer seu nome, sua idade, sua data de nascimento, e ele começaria a pontuar. Número 1, fez isso no dia tal, tal e tal, deixou de fazer isso, matou, roubou, mentiu, enganou, e tudo sendo relatado ali, sem que houvesse nada e nem ninguém para justificar. Qual seria a sentença do reto e justo juiz de toda a terra? Condenado. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Mas a necessidade do perdão fez com que Deus enviasse seu Filho ao mundo. Por isso, todas essas acusações contra mim, contra você e contra todo eleito de Deus, ela perde a sua força. Porque quando Ele quer acusar-nos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E quando Jesus nos justifica, isso faz com que, no dia do juízo, nós iremos encontrar o reto e justo juiz de toda a terra. Bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é perdoada e o pecado é coberto pelo sangue de Cristo. Porque por causa da morte e da ressurreição de Jesus, Deus, santo, justo e reto, irá olhar para mim e para você, irá olhar para todo aquele que foi eleito em estado de plena e perfeita perfeição. Isso significa que nós seremos vistos por Deus como se nós jamais, nunca tivéssemos cometido um único pecado durante a nossa peregrinação sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se não fosse essa justificação, oriunda da necessidade de perdão, eu e você e toda a raça humana estaríamos condenados à morte eterna e passaríamos a eternidade no inferno. A necessidade do perdão e a necessidade e importância de compreendê-lo é sine qua non, é importante para que nós possamos desenvolver a nossa salvação, para que nós possamos viver uma vida santa e piedosa diante de Deus. Em segundo lugar, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. A transgressão de um homem pode se tornar, na medida em que o coração divino e as relações divinas com ele estão em causa, como se não existisse. Essa necessidade se torna mais aparente à medida que se avança da essência do pecado para alguns de seus desenvolvimentos, porque o pecado não é estático. Começa em uma coisa. O salmista diz que um abismo chama outro abismo. E isso se reflete na raça humana, porque há pessoas que mentem tanto, que elas mentem tanto, que hoje você já não sabe se a mentira que ela fala é uma verdade ou se a verdade que ela fala é uma mentira. Essa necessidade se torna mais aparente quando nós percebemos os desenvolvimentos, os desdobramentos que o pecado tem. Aqui aparece
o pecado como uma serpente de várias cabeças, sua eclosão em relação a Deus, em relação à alma e em relação ao mundo ao redor. Que iniquidades são atribuídas ao pecado? E de que dolo Davi está falando aqui? Diversas instâncias podem mostrar sua conduta em relação a Deus, e seus sentimentos podem ser assim classificados. Primeiro, em cujo espírito não há dolo, ele fala de alienação, porque o pecado não apenas cega, mas ele aliena. Tudo que se afasta do governo de Deus, se afasta de si mesmo. A contrariedade à lei suprema de Deus se separa de sua mente. A falta de inclinação à sua vontade se move completamente num caminho adverso. Ou seja, a tendência é só querer andar na direção contrária de Deus. Deus criou o homem em estado de perfeição. E a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem criado à sua imagem e semelhança. E quando Deus vinha, Adão ia ao encontro de Deus. Eva comeu do fruto e também deu a seu marido, o homem caiu. Você consegue perceber a mudança drástica no quadro? Na viração do dia, Deus continua vindo, como Ele sempre veio. Mas agora, Adão não corre mais ao encontro de Deus. Adão corre da presença de Deus. Adão corre para se esconder, para fugir da presença de Deus. E desde então, a vida de Deus em graça, misericórdia e perdão é correr atrás do homem pecador, porque nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a vida do homem pecador é correr e tentar fugir da presença de Deus. E Deus em graça e misericórdia, sabendo que o homem caiu, que o homem pecou, Ele vem na viração do dia e faz: Adão, onde estás? E Adão responde: corri, mas não para te encontrar, porque tive medo, ouvi a tua voz. Quando é que a voz de Deus mete medo em nós? Quando nós estamos em estado de pecado. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é cheia de majestade. A voz de Deus troveja. A voz de Deus acalma as águas. A voz de Deus acalma a tempestade. E a voz de Deus faz o homem correr quando ele está em desagrado contra a vontade de Deus e o leva a se esconder. Portanto, dessas diversas instâncias, a primeira dela é a alienação. O pecado é uma alienação. Aqueles que são seus escravos precisam ser perdoados antes que possam ver o rosto de Deus e viver. Daí a necessidade do perdão. Segundo, uma outra instância desse dolo chama-se ódio. A mente carnal é aquela em que o Espírito não habita. Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Por instinto de natureza, se enche de pensamentos de antipatia por Deus, por seu nome, por sua natureza, por suas perfeições, por sua palavra, por seu povo, por sua igreja, por seu governo, por seu reino. Você já viu alguém dizer assim: eu odeio igreja, eu odeio a Bíblia, eu não suporto crente, eu detesto o pastor? Está aqui. É uma das vertentes, é uma das cabeças da serpente, desse dolo. É o ódio que o pecado ocasiona na vida de quem o comete. O pecado tem fortes inclinações. Todas elas estão dispostas contra os retos e justos caminhos de Deus. Tem um viés ímpio em relação às coisas abomináveis que Deus odeia. E aí nós estamos vendo a sociedade pegando símbolos sagrados e fazendo coisas hediondas, de propósito, e mostrando na TV e na internet. O que é isso? Se dá uma inclinação do pecado em suas vertentes, para querer destronar Deus do seu trono. Certamente as vítimas dessa paixão precisam ser perdoadas, antes que possam ser uma com Deus. Terceiro, qual é a outra inclinação desse dolo? Desprezo, com um olhar altivo, zomba dos preceitos sagrados, despreza-os. As restrições da caminhada piedosa
como depreciativas à liberdade humana. Não é isso que está falando o filósofo mais famoso da atualidade, Michel Onfray, dizendo: Deus, Ele é uma fonte de estraga-prazer. Ele não presta e precisa ser desmascarado. Se tem alguma coisa que dá prazer e alegria ao ser humano, Deus diz: não pode, é pecado, no seu livro maldito. É isso que Ele está ensinando na França e no mundo. Vamos desmascarar Deus. Deus está nu, diz Ele. As 3 grandes religiões do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo, pregam e ensinam ilusões e precisam ser desmascaradas. Ao invés de ver Deus em perfeição e santidade, Michel Onfray ensina que Deus é a maior fonte de estraga-prazer. Ele diz que qualquer coisa que a gente gosta e que dá satisfação para nós, Deus chega e diz: não pode, é pecado. E as pessoas estão absorvendo isso a longos ovos. Se você quiser assistir uma palestra desse homem, você vai ter que esperar para 2025, porque 2024 já não tem mais vaga. Todas as suas palestras estão esgotadas. Para quê? Para ouvirem que Deus precisa ser desmascarado, que Ele seria a fonte de estraga-prazer da humanidade. Uma outra cabeça da serpente desse dolo é a rebelião. Ignora a submissão. Não teremos esse homem para reinar sobre nós. Barrabás. E o que farei de Jesus, chamado Cristo? O que respondeu a multidão em pecado? Crucificam. Nós queremos que liberte o criminoso Barrabás, mas o santo de Deus crucificam. Se o poder fosse igual à vontade, o homem pecador invadiria os céus e arrancaria Deus do seu trono de glória e o esmagaria. E o pecador só não faz isso porque ele não pode. Porque o homem pecador, ele pode admitir Deus em qualquer outra instância e esfera, menos no trono. Porque Deus no trono significa soberania e reino. E significa que Ele vai estabelecer e manter os seus decretos e justos juízos. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A provocação da ira de Deus, toda impiedade e perversão dos homens. Se não for o perdão, vocês lembram de Ananias e Safira? Porque mentistes contra Deus e não teve perdão. Morte sumária, primeiro do marido, depois da esposa. Eis aí os pés dos homens à porta daqueles que sepultaram teu esposo, e eles também te sepultarão. Vocês lembram de Nadab e Abiú, filhos de Arão, a quem a ira de Deus consumiu sem perdão? Vocês lembram de Hofni e Finéias, homens de Belial, homens do maligno, a quem a ira de Deus consumiu? Vocês lembram de Acã e toda a sua casa e descendência, por causa da capa escondida debaixo da tenda? A ira de Deus abriu a terra e os engoliu vivos a todos. A necessidade do perdão, ela é essencial, porque se não fosse por isso, todos nós seríamos consumidos pela ira de Deus, sumariamente. A provocação da ira de Deus e toda a impiedade e perversão dos homens é punida com justo e reto juízo e castigo de Deus, quando o perdão não é apresentável. Se não for o perdão, qual terrível deve ser o fim? O caso assume uma tonalidade mais assustadora quando acrescentadas as incursões do pecado no mundo ao redor. Sem dúvida, o pecado é inato, é uma doença hereditária. As sementes de todo mal são inatas em cada coração. Sem o contágio, ele já existiria universalmente, mas ainda por contraste e influência de maus exemplos, ele se multiplica e se torna mais desenfreado. Quando o pecado é contemplado segundo o seu curso infeccioso, semeando universalmente as sementes de aflições,
arruinando indivíduos, famílias, casamentos, empresas, igrejas, nações e gerações, espalhando uma praga fatal. Não se pode negar que seu curso é destruidor. Perigoso é a condição do homem infectado pelo pecado. O perdão deve vir, o perdão precisa vir, ou consequências terríveis se seguirão. Bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade é coberta. Se Deus não nos tivesse perdoado, se Deus não nos tivesse perdoado, não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, Israel que o diga, há muitos seríamos devorados. Se Deus não tivesse compaixão das nossas vidas, se Deus não fosse misericordioso para conosco, se Ele não tivesse sido longânimo, benigno, provavelmente, muitos de nós nem existiríamos mais, nem estaríamos vivos aqui nesta noite em uma igreja cultuando e adorando o Senhor. A necessidade do perdão, ela é primordial para a vida do homem pecador. Porque sem perdão, a única coisa que resta são os retos e justos juízos e castigos de Deus. O apóstolo João, quando fala em Apocalipse, falando a respeito do fim e da segunda vinda, quando ele se refere aos homens que não são perdoados, ele diz que eles irão clamar, eles vão pedir a morte, eles vão dizer aos montes, desabem sobre nós e nos soterrem. Eles vão dizer para a morte, nos trague vivo, porque eles não irão suportar, enfrentar o justo juiz de toda a terra. Sem um advogado, sem uma justificação, sem um sangue remidor, o homem não vai querer enfrentar o justo juiz de toda a terra. A sentença pronunciada por Deus, já pronunciada há muito tempo, para aqueles que não obtiveram perdão, é: não vos conheço. Não vos conheço. Mesmo para aqueles que aparentemente, segundo o sermão profético de Mateus 24, vão dizer: mas eu preguei, eu ensinei, eu evangelizei, eu louvei o teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor, porque não há perdão para essas pessoas, porque elas não foram salvos pela graça, Ele vai dizer de maneira justa: eu não conheço vocês, eu não sei quem é vocês. E depois de afirmar, de dizer que não os conhece, Ele vai pronunciar sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A necessidade do perdão, ela é essencial para o pecador. Terceiro e último lugar, ele vai dizer assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. A necessidade de uma confissão, não na perspectiva da igreja romana, mas numa perspectiva bíblica, ela deve ser diária. A minha experiência enquanto pastor e missionário é que, infelizmente, muitos cristãos, eles são capazes de confessar os pecados que cometeram, palavras que foram ditas, ações e reações, mas que há um tipo de pecado que raramente é confessado. É aquele pecado que ele não é levado a efeito, à prática, mas ele é pensado, ele é premeditado na mente. E muitas vezes esquecemos que há uma necessidade de confessar e abandonar esses pecados. E de onde vem essa necessidade? Do Evangelho. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que odiar no seu coração é assassino. A pergunta que não quer calar é: será que eu, será que você, será que nós, algumas vezes na vida, em um excesso de raiva, a gente já desejou que alguém morresse? E eu vos pergunto, nessa nação chamada Brasil, os que se consideram de direita, quem em sã consciência, uma vezinha só, não desejou que acontecesse alguma coisa lá no
num congresso nacional. Se cai avião em todo canto, que não cai um avião lá em Brasília? Diante de um acesso de fúria, de raiva. E às vezes nós esquecemos que isso é pecado. Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com intenção impura no seu coração, já adulterou. E aí é preciso parar para pensar que a necessidade de confessar o pecado e suplicar o perdão não tem necessariamente a ver com os pecados que foram cometidos e levados a efeito. Esses devem ser confessados, abandonados e solicitado perdão. Mas a gente precisa confessar também e pedir perdão pelos pecados que a gente não pratica, mas pensa. Não é levado a efeito, mas lá no coração e na mente, ninguém viu, ninguém sabe, humanamente falando, mas Deus sabe. E Ele está olhando para mim, está olhando para você. E Ele está dizendo: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Já assistiu esse filme? Deus sabe. O salmista no Salmo 139, ele diz assim: tu me sondas e me conheces. Sabes o meu deitar e o meu levantar. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Tu me tecestes no ventre de minha mãe, substância ainda informe. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu digo, com certeza as trevas me encobrirão. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. E se tomar as asas da alva e me deter nos confins dos mares, ainda lá me há de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ele é o Deus que nos sonda. Ele é o Deus que nos conhece. Ele é o Deus que nos conhece por dentro e por fora. Ele é o Deus que sabe tudo, absolutamente tudo ao nosso respeito. Ele é o Deus que nos conhece hospedados em quartos de hotel pelo Brasil e pelo mundo. Ele é o Deus que nos conhece navegando nas redes sociais e na internet, no escuro do nosso quarto, com as luzes apagadas e com o pai e mãe dormindo. Ele é o Deus que sabe o que nós conversamos no círculo de amizade, no condomínio, na escola, na faculdade, onde quer que seja. Ele sabe todas as coisas. Portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A necessidade de confessar pecado não é apenas daqueles pecados cometidos e levados a efeito. Não, Senhor, me perdoa porque eu dei um soco. Senhor, me perdoa, eu não dei. Mas o Senhor sabe que aqui e aqui eu dei, eu quis, eu desejei. E diante do Senhor, eu sou culpado. Nenhum tribunal humano vai condenar nenhum homem, nenhuma mulher por ter um pensamento impuro. Tribunal humano, o tribunal divino condena. O tribunal divino condena. Por isso a necessidade de confessar pecados, mesmo que nós não tenhamos levado ele a efeito, mas se ele foi pensado, se ele foi maquinado na mente e no coração. O salmista diz assim: enquanto calei, quando fiquei em silêncio, meus ossos envelheceram. Agora o perdoado Davi lembra-se de seu estado espiritual e mental, quando manteve seu pecado oculto e ficou em silêncio, em vez de confessar e se arrepender. A culpa do pecado é aquela propriamente do pecado que vincula a ira de Deus e constitui uma criminalidade e proíbe a imunidade. Que o pecador tem essa propriedade, isso fica claro nas Escrituras. É confessadamente um condenado. Lembra-se do filho pródigo, comendo as alfarrobas dos porcos. Ele diz: irei ter com meu pai, e direi: pequei contra os céus, e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado um filho teu, me recebe apenas como um empregado.
essa confissão sincera de alguém que se vê e se percebe pecador. Davi, por um tempo, disse assim: eu não sou o único, todo mundo faz. Pastor peca, presbítero peca, diácono peca, missionário peca, eu não sou o último. Quantas pessoas nós já encontramos que, ao invés de confessar o pecado, falou que nada, rapaz. Pedro passou 3 anos com Jesus, andava armado. Na hora H, puxou a espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. 3 anos andando com o Salvador e tal. Na hora H, ele disse: cruz credo, desconjuro, eu nunca vi esse homem. Não está vendo que eu não sou um deles? E fez isso 3 vezes. E tentamos justificar a nossa pecaminosidade baseando em pecado de outras pessoas. E ele se calou. E ele diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, eu comecei a sofrer de osteoporose. Envelheceram-se os meus ossos. O pecador é culpado. Assim, em referência a Deus, foi provado ser alienação, ódio, desprezo, rebelião. Pode ser esse o seu estado de culpa. Pode ser, evidentemente, a causa de estragos por toda a criação. E Deus deve ficar indiferente. E Deus deve passar a mão. E Deus deve fechar os olhos, como se Ele não estivesse vendo a iniquidade. Tu és tão puro de olhos, diz Isaías, que não podes contemplar o mal. Quando o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, sofrendo pelos seus pecados, diz: Pai, ele vira o rosto, porque ele não pode contemplar o mal. E Jesus diz: por que me desamparastes? Das glórias de sua santidade, Deus não pode deixar o mal e o pecado impune. A santidade deixa de ser santa se não infringe ao pecado as penalidades de sua culpa. A justiça não é mais justa se reter a condenação justa. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, diz Romanos 6:23. Sem dúvida, Deus é rico em misericórdia. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia alcança os céus. Ao Senhor nosso Deus pertence as misericórdias. Se a compaixão não fosse um raio luminoso do céu, não poderia haver remissão da ofensa, nenhuma oferta substitutiva, nenhuma transferência de culpa para uma confiança, nenhum evangelho, nenhum Cristo, nenhuma cruz, nenhum sangue, nenhum reconciliador. Mas a misericórdia não pode aniquilar os atributos que competem ao glorioso trono. Seu prazer é exaltar, engrandecer e glorificar. A paciência pode durar até que seja atingido o limite mais extremos, mas a honra deles deve ser mantida. Vocês lembram de Moisés? Nunca mais apareceu o profeta feito Moisés, que conversava com Deus face a face. A Bíblia diz que era o servo Moisés, varão muito manso. Mas vocês lembram quando Moisés desobedeceu e chutou a pedra, ao invés de falar a rocha? Deus chamou ele no canto e disse: olha, estás vendo a terra? Sim, Senhor. A terra é boa, Moisés, ela mana leite e mel, mana, mas tu não vais entrar lá. O amor de Deus não anula a justiça de Deus. O pecado tem consequência. Moisés foi perdoado da condenação eterna. Moisés está no céu, não tenho a menor dúvida disso. Ele apareceu na transfiguração junto com Elias, mas ele não conduziu Israel para entrar na terra prometida. Quem conduziu foi Josué. Deus o matou sumariamente, porque Deus disse para ele: fale a rocha. E ele bateu na rocha. O pecado tem consequências. Alguém ontem me disse: mas pastor, já faz tanto tempo que eu pequei, eu pedi perdão a Deus, eu creio que Ele me perdoou, mas por que aconteceu isso? E eu falei assim: porque o pecado tem consequências. Davi está no céu,
Não tenho a menor dúvida disso. Ele é homem segundo o coração de Deus. Mas você lembra de Davi jejuando, Davi orando, Davi sem comer, Davi sem fazer a barba, sem pentear o cabelo, e ele está ali: Senhor, salva a vida dessa criança, Senhor, salva a vida dessa criança, Senhor, salva a vida dessa criança, e durante dias, ele não tomou banho, não fez a barba, não penteou o cabelo, não comeu, e ele orou. E o que foi que o Deus justo fez? Matou a criança. E quando ele escuta os servos cochichando que a criança morreu, aí então ele se levanta, toma banho, faz a barba, penteia o cabelo e vai comer. E os seus súditos não entendem. Uma criança estava viva, o senhor não fazia nada disso. Agora, depois que ela morreu, o senhor está tomando banho, comendo e tal, vida que segue. E ele respondeu: ela não virá jamais a mim, mas um dia eu irei até ela. Davi cria na ressurreição dos mortos. Hebreus 9, 27 fala que Cristo deve encontrar a justa angústia no pecador. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. A culpa deve receber seu terrível resultado. Quem agora pode deixar de sentir que o pecador é culpado? Precisa de misericórdia, precisa de perdão. Lágrimas, suspiros, angústias, na miséria multiforme, dizem que o pecado trouxe esta terra sofrimento, agonia, quando despertados do sono apático pelo Espírito. Veja, o homem despertado para os perigos reais do seu estado culpado, ele é trazido para um novo mundo, onde tudo é consternação. Ele olha para trás e estremece. Ele olha para cima, a visão é escuridão e densas trevas. Ele olha para frente e se desespera e se assusta com a falta de esperança. Tudo dentro dele provoca remorso, tremores. Tudo ao redor é terror. O passado não pode ser lembrado. O presente deve seguir em frente. O futuro não tem escapatória. Em que espelhos esses terrores são vistos? Certamente nos espelhos da culpa, do pecado. A consciência, a luz do Espírito, convence do pecado. A culpa é sua companheira insuportável. A vingança do céu deve seguir-se de perto. A consciência desperta, sabe disso, treme. Como então os culpados escaparão se nenhum perdão for concedido? Se a misericórdia não os alcançar? Se a salvação não for pregada e anunciada até eles? Qual preciosas são agora as notícias, que então a verdade revigradora possa ser pregada pelo Santo Evangelho. Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo. Por isso, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e o pecado é coberto, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uma fortaleza de fuga está próxima, um resgate na porta. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando suas ofensas a ele. 2 Coríntios 5,19. Cristo vem com uma obra abençoadora, o justo pelos injustos. Ele é obediente e fiel até a morte. Ele atende todos os requisitos da lei, ele aplaca a ira divina, ele satisfaz todos os rigores da lei, então ele morre para salvar e ressuscita para a nossa justificação. Portanto, o arrependimento e a remissão dos pecados são pregados em seu nome entre todas as nações do mundo. Confessei-te o meu pecado e tu perdoastes as minhas transgressões. Qual a conclusão que nós podemos chegar? Porque essa mensagem escura é exibida. Não há intenção de deixar qualquer tremor, consternado, abatido, preso, rapidamente em grilhões e em desespero. O verdadeiro desejo é mostrar, de forma mais amável, o sorriso do Evangelho. Bem-aventurado aquele
cujo pecado é perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação, não apenas pelos vossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Há poder no sangue de Jesus, e o sangue de Jesus me lavou de toda a iniquidade. Você pode dizer amém? Você crê que foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Que agora está vestido de vestiduras brancas? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e o pecado é coberto. E agora, quando Satanás, o inimigo e acusador das nossas almas, nos acusa diante de Deus, Cristo diz: nenhuma condenação há. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez justificado, justificado para todo sempre. Que repita-se em plena voz, que ninguém pode reivindicar a isenção do domínio do pecado. Todos nós, se dissermos que não temos cometido pecado, nos enganamos a nós mesmos e fazemos a Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. A marca vil do pecado está sobre nós, mas para todos o Evangelho vem com a voz animada de alegria. Ele proclama docemente que o caso não é desesperador. Perecer não é inevitável. A libertação foi fornecida, o remédio está ao alcance da mão, os resgates foi operado, Deus estende um cálice transbordante de perdão, abre-se um caminho no qual, sem violar qualquer atributo sagrado da justiça, Ele pode perdoar, restaurar, a favor e por fim, a maldição do pecado é quebrada e o perdão completo é oferecido gratuitamente em Cristo Jesus. O eterno Cristo, ninguém descanse até que Ele possa dizer: confessei-te o meu pecado, e tu perdoastes a minha iniquidade. O meu pecado não mais ocultei, eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e você perdoou a iniquidade do meu pecado. Louvado seja Deus, que não nos trata segundo as nossas atitudes. Louvado seja Deus, que é rico em misericórdia e perdoar. E de forma prática, nós podemos viver neste mundo com o coração tranquilo, sabendo que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, porque Deus os declara abençoados. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, porque eles são libertados do maior mal, e aquilo que os expõe à maior miséria, e que por isso só pode privá-los da felicidade eterna. Cristo sofreu em nosso lugar, para que nós não precisássemos ser condenados. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, porque eles são levados à aliança com Deus, em uma nova vida, e terão um novo nome e um novo corpo na eternidade. Quando Deus perdoa o pecado deles, Ele muda a natureza deles. Aquela fé que justifica a pessoa também é a mesma fé que purifica. Cantemos, exclamemos a pleno pulmões: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A necessidade do perdão é essencial para uma compreensão de uma vida de santidade, para a pregação do Santo Evangelho. Como diz a poesia sacra: eu perdido pecador, longe do meu Jesus, abatido e sem vigor, a perecer sem luz. Meu pecado, Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Que Deus nos abençoe. Ele aplique a sua palavra ao nosso coração e que diante das acusações do inimigo das nossas almas, nós possamos repeli-las à luz da palavra de Deus, dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade
é perdoada e cujo pecado é coberto.